Para a gente também fazer um balanço sobre essa situação, vamos trazer para cá, para a nossa conversa, o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Davi Zilberstein. É isso mesmo, professor. Obrigada pela sua participação. Desculpa se eu errei o sobrenome. Bem-vindo. Falou bem. Não, tá certo. Obrigado. Prazer. Começo perguntando para o senhor se isso poderia dificultar o acesso do combustível a outras potências globais, né? Nós estamos tentando projetar aqui o futuro sobre esse setor do combustível a partir agora dessas mudanças na Venezuela. Na realidade, como o próprio Vitor já adiantou, eu diria que a Venezuela é quase uma fornecedora exclusiva da China. É uma produção, como foi mencionado aqui, uma produção que é muito aquém do potencial que ela tem. E essa produção, que é pequena, comparada com o que ela pode ser, ela vai essencialmente para a China. Então, eu diria, primeiro, pela posição do governo americano, o governo americano não ia ter desenvolvido tantos esforços, tanto tempo de preparação, operação desse tipo, cujas causas, principalmente, mas principalmente cujas consequências a gente ainda não tem clareza sobre a governança desse processo, tanto em termos do governo que vai prevalecer e também com a relação desse governo, seja ele uma continuação, vamos dizer, institucionalmente falando, do governo chavista, que o Maduro representa, ou outro governo, qual vai ser a relação com os Estados Unidos, mas claramente a intenção é a ocupação das reservas venezuelanas por empresas americanas. Não há ilusão, não serão empresas de fora dos Estados Unidos, e muito menos empresas chinesas, que hoje são as principais beneficiárias. Então, para começar, já vai haver, de qualquer maneira, para a China, em relação à demanda que a China tem, não estamos falando de pouco petróleo, mas não é um petróleo que vai fazer falta imediatamente para a China. Facilmente você consegue reorganizar esse mercado. Agora, quem vai se beneficiar desse mercado, no primeiro momento, pode ser o Brasil, como foi mencionado aqui também, mas tem que ver qual a disponibilidade que o Brasil tem para atender. Mas, se não for o Brasil, o mercado hoje está muito ofertado, ou seja, você tem muita oferta de petróleo. Não entendo que isso vá abalar o mercado internacional. Agora, no médio prazo, pode-se imaginar que nós vamos ter bastante petróleo mais abundante do que tem hoje. E agora, como se falou aqui da queda dos preços, essa queda dos preços ela vai ter um limite. Por que ela vai ter um limite? Primeiro, você tem produtores americanos que, se ele cair muito o petróleo, os Estados Unidos vão estar dando um tiro no pé. Ou seja, você tem um petróleo americano, essencialmente o petróleo de fracturing, que eles chamam também conhecido como shale oil, shale gas, enfim, que é um petróleo mais caro do que o petróleo convencionalmente extraído, seja do mar, seja da terra. Então, os americanos vão ter que tomar muito cuidado para não abalarem de alguma maneira o mercado americano. E depois, o próprio petróleo baixo vai afetar outras formas de energia também. Então, essas consequências também entram no rol das incertezas que a gente tem aí pela frente. Antes de chamar o Vitor, eu queria fazer uma pergunta rápida, que parece o início da conversa, mas é uma dúvida de todo mundo que acompanha esse assunto, que é, hoje o mundo, diretor, tem uma dimensão exata da quantidade, né, do potencial de produção de petróleo da Venezuela? Porque, historicamente, a gente diz que ali é um país muito rico nesse sentido. Mas a gente hoje tem essa dimensão? Não tem, porque a Venezuela, como foi mencionado aqui, a Venezuela, ao contrário de quando você vai buscar petróleo, por exemplo, foi mencionado aqui o petróleo da Guiana. Né? A Guiana é uma exploração muito recente e as pessoas, eu não vi mencionado até agora, há pouco tempo houve uma ameaça de invasão dessa região, chamada região de Essequibo, pela Venezuela, por conta do petróleo que tem ali. Quer dizer, então, já existe na região, tanto dentro da Venezuela como no entorno da Venezuela, e mesmo aqui no entorno do Brasil. O Brasil tem uma bacia, a bacia que vai ser explorada agora da Foz do Amazonas, ela é quase uma sequência, vamos dizer, geográfica do que está sendo explorado hoje, por exemplo, na Guiana, que é próximo da Venezuela.
Então, a Venezuela tem reservas já medidas e comprovadas em valores muito importantes. É um petróleo, não necessariamente um petróleo da melhor qualidade, mas é um petróleo que se adapta a diversas estruturas de refino, principalmente interessante também nos Estados Unidos, que é muito próximo. O Golfo do México, o Golfo das Américas, como quiserem mencionar, ele é muito próximo dessa região, da região norte da Venezuela, é muito próximo em termos de logística, em termos de disponibilidade, muito próximo da capacidade dessas empresas investirem. Eu diria que o investimento sempre no setor de petróleo é muito alto, em qualquer lugar. Se a gente for olhar o plano de negócio da Petrobras, aqui é um plano que você mede em dezenas de bilhões de dólares. Então, bilhão de dólares no setor de petróleo é uma unidade que não assusta ninguém quando você pensa em investimento. E a disponibilidade para isso, seguramente vai haver essa busca pelo petróleo venezuelano, não tenho dúvida nenhuma, ressalva se efetivamente houver essa capacidade dos Estados Unidos e das empresas americanas de terem acesso a esse petróleo. Uhum. Vitor Irajá. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar com a gente aqui no domingo. Queria pegar um gancho no fim dessa sua última resposta também com algo que você citou anteriormente. A gente acompanhou um decréscimo, uma desvalorização de cerca de 20% dos contratos de petróleo, seja o WTI, o Brent, no último ano, e essa necessidade muito significativa de investimentos para modernizar e adaptar a possibilidade de exploração de petróleo na Venezuela. Meu ponto é, as empresas norte-americanas, mesmo com essa presença privilegiada da Chevron já em território venezuelano, as empresas americanas elas teriam interesse em explorar petróleo na Venezuela, dado, por exemplo, esse investimento gritante e os principais contratos sendo negociados ali abaixo de $60 o barril? Olha, a exploração de petróleo, primeiro, a exploração de petróleo na Venezuela é um exemplo de ineficiência absoluta, né? Não por acaso a Venezuela já produziu 4 vezes mais do que tem, não porque o petróleo acabou, que ela caiu a 1/4 do que ela tinha. E simplesmente a Venezuela teve uma fuga dos seus melhores executivos, das suas melhores capacidades tecnológicas, da capacidade de investimento. Então, eu entendo que o cenário, vamos dizer assim, em termos da geologia, da disponibilidade, vamos dizer, tecnológica e geológica, não deve ter mudado. Quando eu digo não deve, é uma coisa a se procurar. Agora, de qualquer maneira, e aí tem um outro dado interessante. Eu acho muito pouco provável, e aí a gente entra no campo mais de política internacional, eu acho muito pouco provável que o governo americano promova esse tipo de intervenção, que o presidente americano fale explicitamente, ao contrário do que vinha falando antes, que um dos objetivos, ou talvez o principal objetivo, é o petróleo, e as empresas não apareçam. Eu diria que a chance é zero que elas não apareçam. Então, vamos dizer mais, esse risco o processo não tem de forma alguma. Agora, professor, Donald Trump falou nessa entrevista coletiva, sobre essa questão do petróleo abertamente e falou sobre reconstruir essa infraestrutura, que é muito do que a gente está conversando aqui, Qual é a situação realmente dessa infraestrutura para exploração de petróleo? Quanto seria preciso investir, então, pensando nessas empresas interessadas nesse setor? Olha, isso é difícil saber porque não existe acesso à informação. Você tem, como você mencionou aí, a Chevron é uma empresa que opera lá num acordo muito estrito e vinculado com autorização do governo americano, diga-se de passagem, esse petróleo vai para os Estados Unidos. Agora, o mais relevante nessa história é que a Venezuela está no setor de petróleo com um protagonismo muito importante há mais de 100 anos. Quer dizer. Então, você tem aí um conhecimento do setor de petróleo muito forte em relação à Venezuela. E o mais relevante nessa história é que você conhece a capacidade e disponibilidade de reservas que ela tem. E isso que tem a relevância é muito diferente, por exemplo, quando a gente estava falando da Guiana agora, a principal empresa que está lá, que é a Exxon, teve que perfurar mais de 60 poços e quase desistiu daquela região para poder saber se tinha petróleo. Como a Petrobras agora
quando ela vai fazer o primeiro poço exploratório na Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas, diga-se de passagem, a 600 quilômetros da Foz do Rio Amazonas, ela não tem nenhuma segurança, nenhuma certeza de que existe o petróleo. Ao contrário da Venezuela, você já sabe pela história, porque aquilo foi como se dissesse, de repente, olha, nós vamos ocupar isso aqui e vamos fazer. Ocuparam e fizeram mal. Foi o que aconteceu, na realidade, a história da Venezuela. Provavelmente você vai ter que ter um processo grande de voltar, de modernização, trazer venezuelanos que estão expatriados, que foram compulsoriamente expatriados, mas têm muita qualidade, muita competência para fazer isso. Eu acho que esse vai ser o caminho. Quer dizer, você vai ter um passo gigantesco, que é o passo da incerteza, que é o passo da não percepção se você tem ou não petróleo, isso está superado. Você sabe que você tem petróleo, você sabe que tem reservas, o processo vai ser muito mais operacional do que de pesquisa inicial, que em geral, é muito caro e é onde as empresas mais perdem dinheiro. Não que elas têm certeza que vão ganhar dinheiro, mas a probabilidade de perder dinheiro nesse estágio é muito menor do que se elas fossem procurar petróleo em qualquer lugar.